Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a este vídeo sobre projetos muito rápidos e muito simples, estruturas de casamento em L, passa alta e passa baixa. O que nós vamos ver neste vídeo? Primeiro, as equações simplificadas de projeto. Em seguida, equações ainda mais simplificadas. Veremos um roteiro de projeto muito simplificado para a estrutura passa baixa em L e em seguida um roteiro de projeto muito simplificado para peça alta L, estruturas de casamento. E finalmente faremos algumas considerações sobre os assuntos abordados. Vamos começar com as equações simplificadas. Se você tem alguma dúvida sobre o assunto, verifique os vídeos anteriores. O circuito em L, a solução geral. Nós temos os resistores R2 e R1 representando fonte e carga. Tanto faz R2 fonte ou carga, R1 carga ou fonte. E temos as reatâncias X2 e X1. Observe que a reatância X2 está paralelo com R2 e X1 em série com R1, onde R2 é maior do que R1. Isso é muito importante na configuração. Temos agora o circuito e vamos estabelecer uma relação N, como sendo a raiz quadrada de R2, R1. Lembrando sempre R2 maior do que R1. X2 em paralelo com a maior resistência. X2 vai ser dado por mais ou menos R2, se multiplica a raiz quadrada, R1 sobre R2 menos R1. Observe que R2 é maior do que R1. Então temos sempre a raiz quadrada de número positivo. Esse é o valor de X2. Atente também para o sinal. Se for positivo, indutivo. Negativo, capacitivo. X2, então, é a reatância em paralelo com a maior resistência do circuito, seja fonte ou carga. Se você adotar o valor negativo, X2 será capacitivo. Se você agora adotar o valor positivo, X2 será indutivo. X2 maior que zero, temos uma reatância indutiva e, portanto, obrigatoriamente, X1 deverá ser menor do que zero, uma reatância capacitiva, sinais opostos. Se agora tomarmos X2 menor que zero, teremos uma reatância capacitiva e, logo, obrigatoriamente, X1 maior que zero, reatância indutiva. X2 e X1 sempre apresentam sinais opostos, sempre. Isso que caracteriza o circuito sintonizado. Aí temos a nossa topologia e agora vejamos X1, que está em série com R1, que é o menor resistor, seja fonte ou carga. X1 é dado por menos mais raiz quadrada de R1, que multiplica R2 menos R1. R2 maior do que R1. Observe que agora temos menos mais, significando que é sempre o sinal oposto ao de X2. X1 é, portanto, a reatância em série com a menor resistência. Se tomarmos positivo, será indutiva. Se tomarmos negativo, será capacitiva. Sempre temos que ter X1 e X2 com sinais opostos. Sempre. Veremos agora as equações ainda mais simplificadas para projeto. Em F0, que é a frequência de operação de corte, temos a seguinte relação. X1 vezes X2 é igual a R1, R2. Estamos trabalhando com o módulo das reatâncias, de modo que será sempre positivo, maior que zero. Quer ainda mais simplicidade? Vamos lá. Vamos fazer X2 igual a mais ou menos R2 sobre raiz quadrada de N menos 1. Vamos tomar X1 como menos mais R1 que multiplica N menos 1. Observou os sinais trocados de X1 e X2? Quando um é positivo, o outro é negativo e vice-versa. Lembrando sempre que N é igual a raiz quadrada da relação entre R2, R1 e R2 é maior do que R1. Aí está. Para a configuração passa baixa. Veremos agora um roteiro de projeto para a configuração passa baixa em L, estrutura de casamento. Seguiremos o seguinte roteiro de projeto. Primeiro, nós vamos escolher que a configuração é do tipo passa baixa, claro. Em seguida, nós vamos determinar o parâmetro N, que é a relação entre R2 e R1, onde R2 é sempre a maior resistência, não importa se fonte ou carga, R2 maior do que R1. Em seguida, nós determinamos X1, que é a reatância em série com a menor resistência, não importando se fonte ou carga. Se a estrutura é passa baixa, X1 é maior do que zero, portanto, indutivo. É o indutor. Em seguida, determinamos X2, a reatância em paralelo com a maior resistência, não importando se carga ou fonte. Se a estrutura é passa baixa, X2 agora é menor do que zero e, portanto, capacitiva. Temos um capacitante.
capacitor em X2. Vejamos como exemplo este projeto. Vamos projetar uma estrutura de casamento na configuração passa baixa em L. Nós vamos casar uma fonte de 50 ohms com uma carga de 10 ohms. E o casamento será realizado na frequência de 100 MHz. Vamos ver então qual seria o roteiro do projeto. Primeiro vamos determinar que R1 é a carga e R2 é a fonte de 50 ohms. Então N igual a R2 sobre R1, que é igual a 5. X1 indutivo mais R1, raiz quadrada de N menos 1, obtemos que a reatância indutiva de X1 é 20 ohms. Portanto, a indutância L1 é dada por 31,8 nanohenry. X2, portanto, é capacitivo, sinais trocados, menos 25 ohms, usamos o módulo, obtemos que C2 é um capacitor de 63,7 picofarad. Vejamos então o circuito. Aí está ele. Temos uma fonte cuja impedância característica é 50 ohms, puramente resistiva. Temos uma carga de 10 ohms puramente resistiva. E a estrutura em L, composta por um indutor em série com sinal de 31,8 nanohenry e um capacitor em paralelo de 63,7 picofarad. Lembrando sempre que é ressonante em 100 MHz. A estrutura foi projetada para que você opere em torno da frequência central de 100 MHz. Mas será que funciona mesmo? Vamos ver. Vamos determinar o equivalente paralelo do circuito série RL-LS. Um circuito série, agora vamos achar o paralelo. Sabemos que RS e RL é 10 ohms, XS igual a XLS, que é igual a 20 ohms indutivo. O R paralelo equivalente, nós vamos substituir na equação dada e achamos que é 50 ohms. Observe então, o resistor da carga de 10 ohms é transformado no circuito em 50 ohms, que é exatamente a resistência da fonte. Então já casamos a resistência da carga com a resistência da fonte. No entanto, ainda existe uma impedância. Vamos agora calcular o X paralelo equivalente, 25 ohms, que é exatamente a impedância do capacitor em paralelo. Logo, com sinal trocado, o circuito é ressonante em 100 MHz, o indutor anula o capacitor. O circuito equivalente é a fonte de 50 ohms vendo uma carga resistiva de 50 ohms. 50 ohms em série com 50 ohms. A carga foi transformada no valor da impedância da fonte. Logo, ela está casada. Vamos ao próximo projeto. Agora, a nossa fonte é 50 ohms e a nossa impedância da carga é de 100 ohms, mais alta. A frequência de operação, 100 MHz. Vamos determinar que R2, 100 ohms é carga e R1 a fonte. Relação N igual a 2. A partir da relação N, obtemos X1 indutiva, 50 ohms. O indutor de 79,6 nanohenry. X2 é capacitivo, sinal trocado, sinal contrário, 100 ohms. Essa reatância capacitiva em 100 ohms equivale a um capacitor de 15,9 picofarad. Vejamos o circuito. Aí está uma fonte de 50 ohms alimentando um circuito em L e uma carga de 10 ohms. O indutor em série 79,6 nanohenry. O capacitor em paralelo 15,9 picofarad. Essa é uma estrutura de casamento em L, passa baixa com a frequência de operação em 100 MHz. Mas será que funciona? Vamos determinar equivalente série do circuito RL-CP em paralelo. Temos que RP 100 ohms, XP menos J 100 ohms capacitivo. Nós vamos trabalhar com o módulo e o R série equivalente 50 ohms. Transformamos então a carga de 100 ohms em 50 ohms. E a reatância? A reatância equivalente é dada por menos 50 ohms, que é exatamente a impedância do torque série com o sinal trocado. O circuito, portanto, é ressonante em 100 MHz. O capacitor anula o indutor. O circuito equivalente é 50 ohms em série com 50 ohms. A carga foi transformada na fonte. Logo, a fonte está casada com a carga. Roteiro de projeto, agora para a topologia em L, passa alta. O roteiro de projeto vai mostrar a sequência que vamos fazer para projetar uma estrutura em L, passa alta de casamento de impedância. Vamos, primeiro item do projeto é determinar a configuração passa alta. Portanto, agora obtemos a relação N, R2 sobre R1, determinamos X1, se a passa alta, X1 menor que zero, K
capacitiva. Determinando X2 na estrutura passa alta é indutiva. Vejamos um exemplo. Vamos agora projetar a estrutura de casamento para casar 50 homens com 10 homens, só que na configuração passa alta. Você pode depois até conferir com a estrutura passa baixa. A frequência de operação, para facilitar na comparação, é de 100 MHz. Solução: 10 ohms é a carga, 50 ohms é a fonte, logo N igual a 5, X2 indutiva, 25 ohms, e portanto isso leva a um indutor de 39,8 nanohenry. X1 é capacitiva, sinal contrário, com 20 ohms. C1 para essa reatância capacitiva de 20 ohms é 79,6 picofarad. Vejamos o circuito. Aí está mostrado na figura. Temos a fonte de 50 ohms alimentando uma estrutura em L e uma carga de 10 ohms. O capacitor em série E com o sinal 79,6 picofarad. A indutância em paralelo 39,8 nanohenry. É uma estrutura passa alta. O capacitor para frequências altas se comporta com baixa impedância. O sinal passa direto por ele, com uma certa reatância, é claro. Já o indutor em paralelo oferece uma maior reatância e o sinal tende a passar mais pelo capacitor. É uma estrutura passa alta. Vamos ver se funciona. Para isso, determinar a corrente paralelo do circuito RL-CS série E. O RL-RS é 10 ohms, o XS é o XCP, menos 20 ohms ativa. Vamos trabalhar com o módulo e achamos o resistor paralelo equivalente. Pronto, 50 ohms, que é tudo que nós queríamos. Transformamos a carga de 10 ohms num equivalente de 50 ohms. A carga está vendo esses 50 ohms com uma reatância. O nosso paralelo equivalente, menos 25 ohms, é exatamente a impedância do tone paralelo, com um sinal trocado. O circuito é ressonante. As reatâncias se anulam na frequência de 100 MHz e apenas nessa frequência. O circuito, então, equivalente a 50 ohms em série com 50 ohms. A carga foi transformada. Fonte e carga estão casadas. Para o nosso quarto projeto, temos uma estrutura de casamento na configuração passa alta, uma estrutura de casamento de impedância, para uma fonte de 50 ohms e uma impedância da carga de 100 ohms. A impedância agora é mais alta, a resistência é mais alta. Continuamos na frequência de 100 MHz. Solução: identificamos que em R2 e R1, obtemos o parâmetro N igual a 5. A partir do parâmetro N e dos dados do projeto, nós temos X2 indutivo, reatância indutiva, 100 ohms. Logo, L2 equivale a 159,1 nanohenry. X1 é capacitiva, sinal contrário, sempre 50 ohms. C1, então, é um capacitor de 31,8 picofarad. Aí está o circuito para operação em 100 MHz, na configuração passa alta em L. Estamos casando 100 ohms de carga com a fonte de 50 ohms. Um capacitor em série E com sinal de 31,8 picofarad e o indutor em paralelo de 159,1 nanohenry. Vamos ver se funciona. Prova do pudim. Vamos determinar primeiro a equivalente série do circuito paralelo. Sabemos os valores de RP e XP. Achamos o resistor série equivalente, 50 ohms. Então está casando com a fonte. Vamos agora ver a reatância. XL é 50 ohms, que é exatamente a impedância do capacitor em série com sinal trocado. O circuito, portanto, é ressonante em 100 MHz. O capacitor anula o indutor, ou a reatância indutiva anula a reatância capacitiva, ou susceptância. O circuito equivalente é 50 ohms em série E, com 50 ohms. A carga foi transformada na fonte. Logo, a fonte está casada com a carga e vice-versa. Vejamos algumas considerações. Observe que a estrutura de casamento é um circuito sintonizado, projetado por uma frequência específica. Até o momento, nós estamos trabalhando com os valores exatamente obtidos no projeto. Temos ainda que pensar quando nós usarmos valores comerciais o que vai acontecer. Devemos observar que em situações reais, temos a alimentação do circuito e a potência do sinal. O indutor em série E com a carga, com continuidade de corrente contínua, pode trazer alguns problemas em relação à fonte e à carga, mas nada que um capacitor de bloqueio DC não resolva. Como sempre, utilize componentes de boa qualidade, adequados à faixa de frequência e nível do sinal de operação. Boa sorte nas estruturas de casamento. O que nós vamos ver no próximo vídeo? Será que existem outras topologias, outras estruturas de casamento? Talvez com maior variedade de escolha de desempenho. Até agora, nós temos apenas a fonte e a carga, resistência de fonte e resistência de carga, mais nada. Os valores de LC saem daí. Será que nós podemos agora escolher mais alguma coisa, algum parâmetro interessante? Como é que nós podemos projetar e analisar tais estruturas? É o que veremos. Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.